Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Teleclinicagem, seu podcast semanal de atualização e revisão em clínica médica. Meu nome é Frederico Amorim. Meu nome é Joane Alves. Jo, hoje a gente vai falar de um assunto nunca falado no podcast, né? Isso, que eu particularmente gosto bastante e tenho muito contato, né, Fred? A gente vai falar hoje sobre o manejo das medicações no perioperatório. Então a gente está falando de uma população específica, são pessoas que têm alguma programação cirúrgica e que precisam de orientações em relação às suas medicações de uso contínuo durante esse momento, né, que é o momento ali próximo ao procedimento qual elas vão fazer. Beleza, Jo, e aqui só para lembrar o ouvinte que apesar da gente não ter falado desse assunto no podcast, a gente já comentou desse assunto no Guia TDC, que é aquele nosso serviço de atualização e revisão, onde a gente pega os artigos que acabaram de sair, revisa o tema e traz para a pessoa mastigado, né, João? Isso, a gente já falou um pouco de manejo medicamentoso lá e falou também sobre manejo de anticoagulação, que também tem um cuidado específico aqui no perioperatório. Teve também febre no perioperatório, então se você quiser saber mais, é só assinar o Guia TDC. Fred, me contaram aí que vai ter uma novidade. Tá rolando esse boato de que o curso de PA vai ter novas aulas que estão em gravação. Olha! E vai ser relançado aí daqui a pouco aí. Daqui a pouco? É. Tem que ficar atento. Tem que ficar atento. Tá certo. E aí, Joaquim, o que a gente vai falar? A gente vai falar principalmente sobre o manejo de antihipertensivos e antidiabéticos no perioperatório, né? E para falar de tudo isso, a gente dividiu em dois casos, né? Um paciente hipertenso e um paciente diabético, para a gente comentar um pouquinho mais sobre o manejo das medicações e sobre os procedimentos especificamente. A anticoagulação especificamente no perioperatório é um assunto muito extenso que merece um episódio próprio, né? Exatamente, e que a gente já falou no guia, né? Isso, João, na edição 42. Então aqui pra gente começar a falar, eu vou trazer um casinho pra você. Tá bom. Então, João, aqui a gente tem um paciente de 68 anos, previamente hipertenso. Ele faz uso de 4 medicações para hipertensão. Ele usa amlodipino, enalapril, hidroclorotiazida e carvedilol. Esse paciente ele tem um histórico também de IAM prévio e faz uso de ácido acetilsalicílico, o nosso famoso AS, como profilaxia secundária. A programação atual é dele fazer uma RTU de próstata, a ressecção transuretral de próstata. E aí, Jô, como é que eu avalio esse paciente em termos de quais medicações ele mantém, se ele tem que suspender quando suspende, como é que a gente faz? Boa, Fred. Acho que já começou com casos bem assim do dia a dia. Tá. E o que é legal, só pra te falar, pra te situar, que vamos considerar que ele tá sem nenhuma queixa desse infarto, é um paciente que tá bem, né? E que ele é elegível para o procedimento, porque a gente não vai falar aqui de nenhum risco específico, né? De avaliação de riscos perioperatórios. Exato, João. Aqui a gente está partindo do princípio que já foi avaliado o risco perioperatório dele e ele é elegível ao procedimento. Então vamos começar dos beta-bloqueadores. Para paciente que tem uso crônico, as diretrizes concordam que você deve permanecer com a medicação, com o beta-bloqueador. Então a gente no geral, não retira o beta-bloqueador desses pacientes no perioperatório, porque isso vai aumentar a mortalidade. Beleza. Agora, quanto a iniciar, existem algumas situações que a gente pode iniciar, principalmente procedimentos que têm um risco cardiovascular maior, e pacientes que se beneficiam dessa estratégia também, né, do uso do beta-bloqueador, mas há uma ressalva. Qual é a ressalva? Do tempo. Você tem que começar com tempo suficiente para você conseguir titular essa dose. Tá. O ideal, né, que é a orientação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, é que chegar na frequência cardíaca de 55 a 65, evitando hipotensão. Tá. E com o tempo, né, para você conseguir chegar nessa dose. Então, pode-se começar, mas tem que saber que tem que ter um período seguro para você conseguir titular para chegar na dose-alvo e para o paciente ir bem para o procedimento. Fechou. Então, a gente falou do beta-block, seguindo aqui a gente vai para o enalapril. Tá, e o que é legal é que dá para usar essa recomendação para o inibidor do sistema renina-angiotensina-aldosterona como um todo, assim. Tá. Que é como as diretrizes tentam alocar esses pacientes. Então a gente tá falando aqui de EC e BRA. Isso. A diretriz brasileira orienta para manter todos os antihipertensivos, inclusive os IEC e BRA, durante o procedimento. Tá. Ali mesmo, inclusive no dia do procedimento. Mas a ESC faz uma grande reflexão sobre o uso dessas medicações no perioperatório. A discussão é que existem trabalhos que veem que aumenta o risco de hipotensão no intraoperatório com o uso de EC e BRA, e a diretriz sugere suspender no dia do procedimento para evitar a hipotensão. Tá. E que, ó, né, as duas divergem, então, dependendo da orientação que você seguir, você vai ter seu respaldo de literatura, né, para conseguir justificar aquilo. E aí, Fred, o que eu queria deixar para você, que acho que seria a minha impressão.
Tá bom. A minha impressão é que nos pacientes que tendem a ter um controle pressórico aí próximo dos 140/90, com o uso dessas medicações, parece que eles têm mais benefício de manter no perioperatório, para evitar também descompensação e hipertensão, que vai acabar cancelando o procedimento. Tá. Claro que tem que levar em consideração o risco de sangramento do procedimento. Se é algo que vai sangrar muito, isso pode ser mais um fator para contribuir no intraoperatório. Agora, se for uma pessoa, por exemplo, se esse nosso paciente tender mais a uma pressão ali perto de 11/8, talvez ele tenha um benefício de suspender, pensando que aí ele tem mais chances de, num procedimento com alto risco de sangramento, de fazer hipotensão no intraoperatório. Então, o que eu estou querendo falar é só assim, veja quem é seu paciente para entender realmente para que polo ele está, mais para hipertenso, mais para uma pressão controlada para baixo, né, para baixo do 120/80, para ver qual ele se encaixa melhor, qual benefício ele vai ter. E a ESC ainda fala que assim, se você optou por suspender, né, orientou suspender o IE-cobrar, o ideal é você introduzir o quanto antes para evitar também hipertensão no pós-operatório. Entendi. Tá? Então, lembrar disso, né? Tem que estar atento para manejar rápido também esse paciente no pós-op. Então, João, só fechando aqui, do IECA e BRA a gente tem uma discordância entre as diretrizes, sendo que uma recomenda suspender no dia da cirurgia e outra recomenda manter. E aí você fez essa ressalva de talvez nos pacientes mais hipertensos eu considere manter, talvez nos pacientes mais hipotensos eu considere suspender. Isso. Seguindo aqui então para a terceira droga, amlodipino, bloqueador de canal de cálcio. Fred, a discussão é bem parecida com o que a gente teve para o IEC-BRA. A brasileira fala assim, como um todo, como antihipertensivos para você manter. E a ESC, que é a europeia, orienta que também existem alguns estudos que veem um risco de hipotensão desses pacientes no intraoperatório. Então, talvez também tenha benefício suspender no dia, mas com menos evidência do que se tem para IEC-BRA, com menos estudos. Beleza. Tá? Então, novamente, avaliar quem é o seu paciente. Então ficou igual de IE-cobrar, mas com menos evidência, é isso? Isso. Beleza. Seguindo aqui então para o quarto antihipertensivo dele, que é a hidroclorotiazida. E aí? Então, dos diuréticos, Fred, a Sociedade Europeia, a ESC, fala que você pode manter os diuréticos no perioperatório, tá? O grande ponto é que aumenta o risco de fazer lesão renal aguda. Então, essa é a preocupação em relação a esse manejo. A brasileira fala especificamente ali do cuidado com a furosemida, que é um diurético de alça, né, diferente da hidrocloro, que é um antiazídico, que aí você pode aumentar o risco de fazer realmente alteração de volemia, de subida eletrolítico. Então, talvez a furo você possa suspender, mas é muito caso a caso. Mas lato sensu é esse que fala que o diurético pode manter com esse cuidado de lesão renal aguda. Beleza, então se a gente fosse resumir o manejo dessas 4 drogas, a gente está falando aqui de, primeiro, beta-bloqueador, em que eu vou manter. E se o paciente tiver indicação para iniciar, eu vou tentar iniciar, chegar no meu alvo de frequência cardíaca e depois fazer o procedimento, se possível. Isso. A hidroclorotiazida aqui não tem uma recomendação tão forte aqui, mas a recomendação é de manter. Lembrando que outros diuréticos aqui, especificamente a furosemida, eu posso considerar suspender, que é a recomendação da Sociedade Brasileira. Isso. Já o IEC-BRA e os bloqueadores de canal de cálcio, aqui é meio parecido, onde de um lado a gente tem a recomendação brasileira de manter e do outro lado a gente tem a recomendação da Sociedade Europeia de suspender no dia da cirurgia. E aí você fez aquela consideração de talvez no paciente mais hipertenso você mantenha e naquele paciente que está mais para hipotenso você suspenda. Aqui a gente tem um pouquinho mais de evidência para IE-cobrar, mas fica esse conflito entre as duas diretrizes. Exato. Saindo aqui dos antihipertensivos, eu acho que tem uma outra medicação que dá muita dúvida no manejo pré-operatório, que é o ácido acetilsalicílico, o AS. Aqui o nosso paciente está usando para profilaxia secundária, então ele já teve um evento cardiovascular e agora está usando o AS. E aí? Fred, é super importante isso que você falou, de ser uma profilaxia secundária, porque muda até a forma como a gente avalia esse paciente, né? Tá. Mas só para ficar claro, assim, né, dividindo, o paciente que tem profilaxia primária, a gente vai suspender para o procedimento, porque é aquilo, né? Risco-benefício do uso da medicação e o principal impacto que ela vai ter no perioperatório é aumentar o sangramento. Beleza. Então, profilaxia primária a gente tira, sempre suspende 7 dias antes do procedimento, pelo menos 7. Perfeito. Tem um plus a mais aqui, Fred. Manda. Que existem estudos que viram que esse tempo, né, de suspensão do AS e associação com sangramento no intra e pós-operatório, que viu que a partir de 5 dias de suspensão essa taxa já cai, mas que óbvio, né, com 7 é bem menor ainda, né, o valor. Então,
Então, talvez se você já suspendeu alguns 5 dias, já dê para fazer a cirurgia do paciente. Perfeito. Mas as diretrizes todas vão falar 7. Acho que essa ressalva que você fez é bem importante, especialmente nos pacientes com procedimento tempo sensível, né? Isso. Onde talvez eu queira acelerar o procedimento de alguma forma, aí eu posso considerar de alguma forma os 5 dias, mas no final as diretrizes recomendam 7. Isso. E agora, para o paciente que tem profilaxia secundária, que é o caso do nosso, a indicação geral é você manter pelo benefício, né, dessa profilaxia, Tá, mas existem exceções, como sempre na vida. claro. E aí ele tá numa das exceções, que é um dos procedimentos que a gente precisa suspender. Nossa, que coincidência, que o nosso caso está numa exceção. Claro que foi. Então, são 3 procedimentos que as diretrizes, né, orientam você a suspender. O primeiro, procedimento, alguma neurocirurgia. Tá, qualquer neurocirurgia aqui, Segundo, ressecção transuretral de próstata, que é o RTU. caso do nosso paciente. E o terceiro, que é câmara posterior, alguma abordagem de câmara posterior do olho, em qual a gente idealmente a gente vai suspender esse AS. Perfeito. Então, tirando essas 3 exceções, eu mantenho o AS na profilaxia secundária. Aí existem algumas orientações específicas de serviço para serviço, que vão orientar muitas vezes suspender quando precisa fazer um procedimento endoscópico com biópsia, mas isso não é tão claro nas diretrizes, não tem um consenso entre elas, então fica muito a cargo de como é o seu serviço e da equipe que vai fazer o procedimento. Então, Jô, nosso paciente de 68 anos, imaginando que hoje é o dia da cirurgia dele, então ele está mantendo o beta-block dele. Ele estava mais para hipertenso, então a gente resolveu manter o enalapril, manter o amlodipino e manter a hidroclorotiazida. Beleza. Ao mesmo tempo, como ele está fazendo uma RTU, a gente já suspendeu o AS, mesmo sendo uma profilaxia secundária, a gente suspendeu há 7 dias. Então hoje ele está sem AS. Beleza. Excelente. Vai para a cirurgia, tudo dá certo, se Deus quiser. Perfeito. Indo para o nosso segundo caso agora, então, é um casinho um pouquinho diferente. Aqui a gente tem uma mulher de 62 anos que tem um histórico de diabetes tipo 2. Certo. Ela faz uso de metformina, linagliptina e empagliflozina. Muito chique. Muito. E ela vai fazer uma ressecção de um tumor de cólon. Assim como o primeiro caso que a gente comentou, o risco dela já foi avaliado e ela está elegível a esse procedimento. O que a gente faz com essas medicações no perioperatório? Boa, Fred. Então, acho que tem algumas considerações legais para fazer. Acho que começando aí pela metformina, né, que é a mais comum e mais famosa de todas. Novamente, né, retomando as diretrizes, que são as principais que a gente vai usar para fazer esse tipo de avaliação, que é a brasileira e a europeia. Elas fazem orientações em relação a esse manejo. Mas além dessas duas evidências, né, tem uma revisão de 2021 da Mayo Clinic sobre esse manejo de medicações no perioperatório. Legal. Que eu acho que é prático, assim, eu vou fazer o contraponto também com essa outra evidência. Beleza. A Mayo Clinic orienta que você pode suspender a metformina no dia do procedimento. Tá. E essa orientação coincide com a ESC também. A brasileira dá um tempo maior, de 24 a 48 horas de suspensão em relação ao dia da cirurgia. Então, suspender 2 a 1 dia antes do procedimento. E qual que é o motivo dessa suspensão, Jô? A principal preocupação aqui é o risco de acidose lática. A Mayo Clinic, inclusive, faz essa observação de que talvez é mais importante naquele paciente que já tem alguma doença renal crônica, ou no paciente que tem algum risco de nefrotoxicidade aí do manejo no intraoperatório. Mas, assim, aquilo, né? Olhando de um grosso modo, só o que a diretriz orienta, tem essa pequena divergência. Então fica a suspensão da metformina ou no dia ou em até 48 horas, dependendo da referência. Seguindo aqui, então, para linagliptina, que é um inibidor de DPP4, né, João? Isso. Então, os inibidores de DPP4, já existe um consenso entre todas essas referências de que eles são seguros e que você pode deixar o inibidor de DPP4, porque ele tem um baixo risco de hipoglicemia durante lá o intra e o pós-operatório. Então, é uma medicação que pode manter. E por último, aqui a gente tem a medicação do momento, que está sendo usada para várias coisas hoje em dia, que é a empagliflozina. Nesse caso, a gente mantém e suspende. Aí é uma das medicações que precisa suspender 3 a 4 dias antes do procedimento. Essa é a orientação do FDA, que é aquela associação americana que orienta esse manejo de medicações. E qual é o porquê disso?
existem relatos de cetoacidose euglicêmica e baseado nesses relatos, que são todos observacionais, desses estudos, a UFGA chegou nessa orientação. Porém, se você for pegar alguma orientação mais antiga, que é a nossa brasileira, que é de 2017, se você for procurar a tabela, tem lá dizendo que você pode suspender só no dia. Só que eu não sei se foi pelo tempo que não foi atualizado, porque essa recomendação do FDA está na diretriz da ESC de 2022. Então a gente tem recomendação americana e europeia falando para suspender 3 a 4 dias antes pelo risco de cetoacidose euglicêmica, que talvez vá ser atualizado futuramente nas diretrizes brasileiras. Né? Corre na boca miúda que em breve a diretriz vai ser atualizada. Estão falando por aí. Então sim, já chega. Mas já faltou aqui algumas medicações que a gente vê comumente no diabetes, né? Então a gente tem aqui a gliclazida ou as outras sulfonilureias. A gente tem aqui também os agonistas de GLP-1, então liraglutida, semaglutida e por último a insulina. Então esses 3, como é que a gente faz o manejo? Não é o nosso caso, mas só para a gente adicionar. Então a gliclazida é uma das medicações que pode suspender no dia do procedimento e aí a diretriz tem um consenso nessa orientação. Aqui a suspensão é pelo risco de hipoglicemia? Isso. A mesma indicação vale para agonistas de GLP-1, tá? Também pelo mesmo risco de hipoglicemia no intraoperatório. Fechou. E em relação à insulina, aí tem um manejo todo específico, que agora a gente vai ter que entrar nessas indicações, né? Bora. Então, vamos lá. Se o paciente usa a NPH, então vamos supor que ele usa NPH e aí ele usa dose diurna e dose noturna, dose bedtime. Tá bom. E aí ele é um paciente que tem um maior risco de fazer hipoglicemia. Tende a acordar ali no jejum perto ali do 100 para baixo. Então, nesse caso, esses pacientes vão na véspera do procedimento, na noite da véspera, né? Naquela dose de bedtime. Você pode considerar suspender para 80% da dose, pensando que ele é um paciente que tem risco de fazer hipoglicemia se ele usar a dose full. Lembrando que ele vai fazer jejum, né? Então, essa nossa paciente vai fazer uma ressecção grande aí de cólon. Então, ela vai precisar de fazer jejum para o procedimento. Então, a gente reduz para 80% da dose da insulina. Vamos botar o exemplo. Vamos dizer que ela usa 10 de manhã e 10 bedtime. Então, ela vai usar 8 unidades à noite. Beleza. Na manhã do procedimento, ela usa 50% da dose. Ou seja, se a dose dela é 10, ela vai usar 5 unidades de insulina NPH. Se é um paciente que, por outro lado, tem maior risco de fazer hiperglicemia, ou seja, acorda ali no jejum com 180, sabe? Tá controlado, mas talvez ele tenha um risco de fazer algum distúrbio ainda, porque ele vai ficar de jejum até esperar o procedimento. Então, é a pessoa que você pode considerar deixar a dose full da bedtime, ou seja, se usava 10, permanecer as 10 unidades, e na manhã continua a orientação de reduzir para 50%. Então, vai depender do controle glicêmico do nosso paciente, né? Se o paciente usa bolos... Então, aí, no caso dos pacientes que usam regular, ele vai usar a dose habitual dele no dia anterior, mas no dia do procedimento você vai suspender e vai fazer o controle de glicemia capilar a cada 4, 6 horas e vai corrigir hiperglicemia com a insulina regular. Ou seja, suspende e fica avaliando com frequência para você ver se precisa fazer alguma dose adicional. Essa orientação é principalmente para o paciente com diabetes tipo 2, né? Porque o paciente com diabetes tipo 1 tem uma outra necessidade, né? Ele precisa daquela insulina. Então, no geral, o que é que muda? Realmente, você tem que pensar em talvez começar a bomba de insulina para aqueles pacientes durante o procedimento. É um cuidado que deve ser colocado aí junto, né? Desse manejo. As insulinas, em relação ao manejo em si das insulinas é muito semelhante, só que talvez a monitorização é mais precoce. Tá. Então você precisa monitorizar mais de perto para você também fazer correções mais próximas e lembrar da possibilidade de fazer insulina EV no intraoperatório, se for necessário. Então, Jô, só para a gente fechar os antidiabéticos aqui, a nossa paciente de 60 anos que vai fazer uma ressecção de um tumor de cólon, a gente vai suspender a metformina no mesmo dia do procedimento para evitar acidose lática. Isso aqui eu vou considerar principalmente nos pacientes nefropatas. A linagliptina eu vou manter no dia do procedimento, porque não há risco de hipoglicemia. Isso é uma exceção entre os antidiabéticos, né? Por último, a empagliflozina eu vou suspender antes ainda. Eu vou suspender 3 a 4 dias antes pelo risco de cetoacidose euglicêmica. Isso. Já partindo para os antidiabéticos que ela não está usando, mas que a gente tem que considerar, gliclazida suspende no dia. GLP-1 suspende no dia, ambos também pelo risco de hipoglicemia, isso aqui é quase uma regra dos antidiabéticos, e a insulina tem toda uma correção no dia anterior ou no dia do procedimento. Exatamente, que aí a gente vai ficar bem atento para esses pacientes.
acho que a gente conseguiu fechar algumas medicações. Tem muitas medicações no perioperatório, não dá pra gente falar de todas aqui. Lembrando que a gente tem um especial do Guia TDC, tanto de manejo de medicações no perioperatório, quanto de anticoagulação no perioperatório. Vale a pena assinar e dar uma olhada, ou quem já é assinante dá uma olhada também. E acho que fechou aqui, né, João? Fechamos, Fred. Não entramos em drogas muito específicas, quem sabe num segundo momento. Fechou, Jô. Então, falou? Valeu, falou. Falou. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure seu médico.